Vamos lá, meus amores, último tempo aí, ó, pra gente fazer isso aí devagarzinho. De repente terminar até um pouco mais cedo a aula aí. Vamos que vamos. Nosso último encontro. Fala, Renan. Tamo junto. Fala, professor. Tô feliz hoje, Renan. O Flamengo perdeu ontem, foi eliminado. Que maravilha. Ih, brabão, brabão. Meu time tá uma porcaria, Botafogo. Prestes a cair pra segunda divisão, mas nada melhor do que o Flamengo, né? Ser eliminado. Deu uma Série B, vocês. Série B com certeza, que esse time não tem mais nem Deus. Nem milagre Nem mais salva Deus. o Botafogo. Papo reto. Compartilhar aqui a tela aqui pra gente fechar isso aí, ó. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Não se esqueçam de colocar os nomes, hein? Vamos que vamos. Deixa eu só ampliar isso aqui. Foi, galera. A questão, então, né, vai trabalhar. Na verdade, as questões aqui vão trabalhar esse conteúdo de variações linguísticas e figuras de linguagem também. Algumas questões da UET eu coloquei para nós vermos rapidinho. Então, aqui, ó. Questão 1. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características, né, das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. Falando o quê? Né? Que a língua, estou apontando aqui, né, avaliação distinta, né, diferente das características de suas diversas modalidades. Né? A variação regional, variação social, variação estilística e assim por diante. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, que eu falei com vocês, ó, sempre, né, aparecerão para nós as variedades ou variações linguísticas, mas sempre vai ter aquela língua padrão, né, a norma prestigiosa, certo? Porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, né? Com que se torna uma ponderável força contrária à variação. Infelizmente, né, há esse processo ainda, né, esse conflito, né, das variedades linguísticas versus, né, a norma culta, porque a norma culta é aquela que vai, né, gozar de prestígio social, aquela que vai ser tratada pela comunidade como a mais correta, né, aquela que tem que ser usada, né, por ser a correta, né, por trazer, né, um modelo, né, diante da sociedade, perfeito? Mas é importante que nós, né, aqui, tratando de variação linguística, né, matéria ligada à sociolinguística, é importante que nós, né, porque vocês entendam que para sociolinguística não tem, né, melhor ou pior. Né? Todas as variedades têm que ser respeitadas. Beleza? Então ele quer aqui, ó, a partir da leitura do texto, né, do Celso Cunha, retirado da Nova Gramática do Português Contemporâneo, né, texto adaptado, né, podemos inferir que uma língua é, olha só, vamos dizer, aqui é uma interpretação do texto que ele diz ali, tranquilo, que foi apontado, né, pela prova, né, pelo Enem, tá? Então ele fala, ó, a língua é um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar? Perfeito. Resposta de cara é essa. Aqui ele diz no texto, não diz no texto, ó, inferir que a língua é um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma vai alcançar um maior valor social e passa a ser considerado exemplar, né, que é a nossa língua padrão. Embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, né, como ideal linguístico. Né? Certo? Tranquilo? Então, letra A de cara a nossa resposta. Professor, por que não podia ser letra B, cara? Ó, porque fala que língua é um sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística, né? E nós vimos que a língua, né, qualquer que seja a língua, ela vai sim admitir, né, variações linguísticas diferentes, né? Sobre pena de empobrecimento do léxico, claro que não vai empobrecer, vai enriquecer cada vez mais o léxico, né? É muito rico nós vermos, né, cara, os sotaques representando os lugares, os lugares, né, os locais, certo? É muito rico isso aí. Isso enriquece a nossa língua, né, o nosso léxico, né? É legal você ver, né, que o mosquito aqui é chamado de muriçoca no Nordeste, né? O pernilongo aqui para nós, beleza? Então isso aqui enriquece o nosso léxico, não empobrece, cara, certo?
é o instrumento, né, cara? Na verdade, instrumento não. É a identidade daquele povo, né, daquela região. Tá? Tranquilo? Professor, por que podia ser letra C, ó? Fala que a língua é modalidade oral, perdão, fala que a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas. Claro que não, né, cara? A modalidade oral, ela não tem como alcançar maior prestígio. Por quê? Porque não tem como nós, né, fazermos adaptações nela. A modalidade oral, a fala, ela é muito espontânea, né? Onde onde vocês fazem, nós fazemos, né? Adaptações linguísticas, né? É realmente na modalidade de escrita, né? Isso é ali que nós mudamos as coisas, né? Certo? Ó, fazemos adaptações linguísticas produzidas pelos falantes. É na escrita e não oral, certo? A oral não alcança maior prestígio, não. É a escrita que alcança. Tranquilo? Não é à toa que a linguagem escrita ela passou a ter, tornou-se única. A linguagem oral, a modalidade oral, não. É por ser espontânea, né? Não tem como ela alcançar maior prestígio. É difícil nós fazermos adaptações, né? Até eu aqui, Fabiano, né? Dando aula de português a vocês, eu tento a todo momento, né, me policiar para não cometer desvios, né? Mas é complicado, porque a fala é muito espontânea, certo? Letra D. Também não pode ser porque a língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial a um sistema linguístico. Claro que não, cara. Modificação não é prejudicial. Acontece, né? A língua vai sofrer essas mudanças, né? As modificações fazem com que a língua enriquece. Imagina que nós, né, se nós ficarmos, né, presos, né? Nós fiquemos presos, né, às gírias antigas. Não tem como. A língua vai fazendo, vai mudando, né? Vai sofrendo alterações históricas, né? E assim por diante. Até mesmo, né, cara? Alguns sotaques, né, algumas palavras usadas lá, né, em cada região vão ser alteradas de acordo com o tempo. Perfeito? Vou letrar nossa resposta. Olha aí, ó, questãozinha, né, 106 do Enem 2013, né? Que até é um trecho de uma música do nosso grande Gabriel Pensador. Certo? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve. Você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Certo? Então a letrinha da música ali, né, que traz uma crítica do Gabriel Pensador. Tranquilo? Vamos lá, então. Ó. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto que essa questão do Enem, ela trouxe aí, né, diversas interpretações. Mas se vocês analisarem comigo, verão que somente tem uma resposta só. Olha só, ele fala que a letra A, a música tem caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Você repara que não tem, né, internetês, não tem linguagem da internet ali. A letra A está fora. Certo? Ó, realmente a música ela traz um cunho apelativo, né? Só que não tem predominância de imagens metafóricas, não tem metáforas ali. Não usou, né, o recurso da metáfora, certo? Ó, que é a figura de linguagem, né, que é dar-se-á por meio, né, da comparação entre dois elementos, havendo entre eles relação de sentido. Não houve isso. Tem um cunho apelativo, sim, mas não há predominância de imagens metafóricas. É isso que babou a letra B. Perfeito? Ó. Letra C é um tom dialogado, né? Tem um tom de diálogo com certeza, mas não tem recorrência de gírias, não usa gírias, certo? Ó, ele vai usar uma linguagem coloquial. Repare que o pro, ó, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. Não tem gírias, né? E muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Mas adianta olhar para o chão. Olha o pro aí, ó. O pro e o pra, cara. O pra e o pro são reduções. As reduções são próprias, né? Uma linguagem mais coloquial, mais informal. Certo? Então aqui, ó, letra D nessa resposta, né? Traz uma espontaneidade, né, do autor pelo uso da linguagem coloquial, a linguagem mais informal, a linguagem relaxada. Perfeito? Letra D é a nossa resposta. É porque o pro e o pra são marcas, né? A redução é uma marca da linguagem mais coloquial, mais relaxada, mais informal. De maneira alguma, eu posso usar redução, né, num texto, né, objetivo, num texto dissertativo argumentativo, por exemplo. Eu não posso, de maneira alguma, reduzir, né, cortar parte da palavra. Show de bola? Então, questão, né, 106 do Enem, né, música, né, trecho da música do Gabriel Pensador, letra D de dado. É só fazermos, né, pela eliminação, eliminarmos as respostas que não poderiam ser nunca, né? Tranquilo? Passei para o lado aqui, ó. Olha aqui, ó, questão 115, ó, Enem 2012, né? Também variações de linguística no Enem, ó. Antigamente os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se um se esquecia de, né, arear os dentes, arear o dente é escovar, né, cara? Antes de cair nos braços do Morfeu, antes de dormir, era capaz de entrar no couro, levar uma surra, né? Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir, sem reclamar,
tem que murmurar, certo? Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar dos mais velhos, nem de zombar os mais velhos, pois levava tunda, levava uma surra, né? Ainda é cedinho, ó, aqui a gente consegue fazer essa análise, né? Mesmo português arcaico, né? Formas de falar, né? Mais antigas, né? Conseguimos porque o contexto vai nos propiciar isso, certo? Ó, ainda cedinho aguava as plantas, ia ao corte, né? E logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, né? Certo? Nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró, né? Todo arrumado, né, cara? Ao copo d'água. Copo d'água é o lanche, né? Que daqui na casa dos amigos. Perfeito? Ó. Se bem que no convescote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilontras é que eram, né, um precipício, jogando com um pau de dois bicos, né? Pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coiós. E antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abriu o arco, ele metia o pé, ele fugia. Então, Carlos de Mondandade, poesia e prosa, né? E aqui, ó, repare que José Luiz Fiorim trouxe para nós a descrição, né? Então, cair nos braços do Morfeu é dormir, assim que falei com vocês, debicar os mais velhos, é zombar, né? Ridicularizar os mais velhos não tem como. Né? A geração antiga não fazia isso de maneira alguma. Levar uma tunda, levar uma surra, né? Mangar é escarnecer, é caçoar também. Né? Tugir, sem tugir nem mugir, é murmurar, né? Liró é o cara bem vestido, né? O cara se vestia bem, né? Para o copo d'água, que era o lanche, né? Oferecido pelos amigos, certo? Ó, o convescote era um piquenique, né? E o treteiro de topete era o tratante atrevido, aquele cara arrogante, marrento, né? E abrir o arco, né? Fugir, meter o pé. O bilontra é o velhaco. Show de bola? Questãozinha fácil, ó. Na leitura do fragmento do texto, antigamente, constata-se pelo emprego, né? De palavras obsoletas, né? Que caem em desuso, que itens lexicais outrora produtivos, né, não mais o são. Repara aqui, ó, que não mais o são. Não, né, tornam-se, né, obsoletos, né, caem em desuso, porque, né, são palavras, né, léxicos usados, né, outrora, né, usados antigamente, tá? Não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que a língua portuguesa, né, a letra A, de antigamente, carecia de termos para se referir a fatos e coisas cotidianas? Claro que não, né, cara? Naquela época, né, os termos eram bem entendidos. Por quê? Eram termos atuais para aquela época, só que hoje não mais o são, porque caíram em desuso, né? Tornaram-se obsoletos. A letra A está errada de cara, né? Porque em cada geração, né, vai ter aquela maneira, né? Aí vai ter o emprego dos léxicos adequados àquele momento, né? Àquela época. Então, não carece de termos, não. Os termos são bem, né, entendidos por aquela geração. Show? Letra B. O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu? Claro que não, né? Nós ampliamos nosso léxico com certeza trazendo, né, empregando palavras, né, léxico de língua, né, do português da Europa, né, cara, o português de Portugal, né, e assim por diante. São 10 países que falam português. Nós ampliamos sim, não evitamos, né, cara? Certo? A ampliação do léxico nunca. Nós até incorporamos, né, palavras de outra língua, né, estrangeirismos da nossa língua. Ou nós aportuguesamos ou nós incorporamos daquela forma que ela veio. Show? Né, tem o network, né, software, são palavras que são incorporadas, né, em nosso idioma daquela maneira. Show? Letra C. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico? Claro que não, né? Leva a uma instabilidade, nunca vai ser estável. Né? Essa heterogeneidade do português vai levar a uma instabilidade do léxico, com certeza, né? Isso do eixo-temporal. Né? Cada vez, né, que o tempo passa, né, o léxico vai cair em desuso e vão criar novas maneiras de falar de acordo com aquela época. Então, a letra C também está fora. Perfeito? Ó. Que não leva a uma estabilidade, sim uma instabilidade. O bizu é esse, tá? Letra D. O português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido? Claro que não, né, cara? Nada a ver. Né? A resposta então, é a letra E. O léxico, né? O vocábulo, a palavra do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Tá certinho, né? O português vai, né? O léxico do português vai representar uma realidade linguística variável e diversificada. Então, a resposta é a letra E. Show? Questão 4, amores, ó, contudo, né, um texto do nosso grande Marcos Banho. Marcos Banho, né, é o principal representante, né, da sociolinguística no Brasil. É o cara que vai sempre brigar, né, pelas variedades e variações linguísticas, vai sempre colocá-las, né, em evidência, né, porque é importante, porque a língua ela sofre isso. Não tem como nós fecharmos os olhos para isso, né? O português é latente que aqui a nossa língua sofre, né, esse processo de mudança, né?
de acordo, né, com diversas variações linguísticas, diacrônica, diatópica, diafásica, diastrática. É importante que isso, né, seja evidenciado. Tem até o Museu de São Paulo, né, o Museu de Língua Portuguesa, que vai tratar sobre isso, né? E ele, Marcos Banho, criou, né, cara, a nossa gramática do português brasileiro, que é o português falado, né, mais informal, mais coloquial, sem ficar preso, né, àquele português padrão que assim exige a gramática e a sociedade. Então, vamos no colégio, vamos na padaria, nós sabemos, né, que gramaticalmente falando, né, é um conceito, né, é uma frase que, né, que tem desvio gramatical, que é certo quem vai a algum lugar, quem vai ao, né, até coloquei brincando no meu Instagram ontem, nos meus stories, né, um texto brincando com isso, a menina explicando a irmãzinha, né, e aí usando adequadamente, né, a regência com A, quem vai a algum lugar. Show? Mas ele traz isso aí, alegando que as pessoas se comunicam, né? E falam também no português informal, português mais relaxado. Foi assim que eu falei com vocês. Depende muito, né? É importante que nós adequemos sempre a linguagem, a pessoa com quem estamos falando e a situação. Certo? Quando minha mãe me liga, né, mãe, assim chegar em casa, quem chega aí, ó. Eu usei o português informal naquele contexto coloquial. A pessoa com quem eu falo é minha mãe, né? Então vai me deixar mais relaxado, né, em relação à fala, certo? Agora, quando me liga uma pessoa do meu trabalho, né, certo? Que vai exercer não vai ter tanta proximidade, né, em relação a mim, eu vou usar o português adequado. Perfeito, galera? Então aqui, ó, contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado, né, e com um poder aquisitivo maior, que consideram um determinado modo de falar como correto, não levando em consideração essas variações que ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que não há variação superior à outra. Então, ó, o senso linguístico, né, diz para nós que não há variação melhor que a outra. E isso acontece pelo fato de, no Brasil, o português ser a língua da imensa maioria da população. Não implica automaticamente que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Pelo contrário, né? O português do Brasil, né, não é um bloco compacto, né? Ele é, sim, heterogêneo. Nunca vai ser coeso e homogêneo. Vai ser sempre um bloco, né, heterogêneo. Não é isso? Ó, fica latente para nós, né, as mudanças e variações que o nosso idioma vai sofrer. Perfeito? E é importante que vocês assistam a aula. Tinham 19, né? Comigo 20, agora só tem 14. Então, ó, certo? Vamos lá. Sei que é a nossa última aula, vamos que vamos. Ó, então aqui, ó, sobre o fragmento, né, do texto de Marcos Banho, podemos inferir exceto, né, que nós marquemos o que não podemos inferir, que é que marquemos, ó, exceto, ó, é importante ficarmos atentos, né, que fiquemos atentos, podemos inferir exceto, que é que marquemos aqui não, aqui está errada. Perfeito? Ó, vamos lá então, ó. Letra A. Ele fala que a língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Claro que não, né, cara? Eu nunca vou usar a língua, né, cara? A sociolinguística, né, nos diz, né, o Marcos Banho principalmente, né, e o seu texto nunca vai dizer isso para nós. O texto do Marcos Banho nunca vai dizer para nós, né, que a língua ela tem que ser preservada e utilizada como instrumento de opressão. Eu nunca vou usar a língua para oprimir o outro, né? É importante que nós respeitemos, né, sempre as variações linguísticas, perfeito? Quem estudou mais define os padrões linguísticos, analisando assim o que é correto, o que deve ser evitado. Claro que não, cara. Quem, na verdade, define os padrões são todos nós falantes, independentes, né, de estudarmos mais ou não. Se aquela palavra, aquela maneira passou a ser usada pela maioria dos falantes, não importa se tenha, né, um grau de estudo. Claro que vai ter sempre uma regrinha, uma norma, né, a se seguir antes de registrar aquela palavra, aquele vocábulo. Mas se a grande maioria, e até mesmo as pessoas que têm, né, maior prestígio social, que desempenham funções, né, prestigiosas, né, você começa a usar, aquilo é registrado. E nunca a língua vai ser usada, né, como um instrumento de opressão. Letra A, nossa resposta de cara. Até porque a questão queria que nós marcássemos o incorreto, tá? Letra B, as variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. Tá certinho, né? São próprias da língua e estão sempre ligadas, alicerçadas, né, nas diversas intenções comunicacionais. Show? Letra C. Variedade linguística é um importante elemento de inclusão, com certeza, além de instrumento, né, de afirmação da identidade de alguns grupos sociais. Perfeitamente, né? Alguns grupos sociais vão se afirmar, né, e colocar, né, sua identidade através, né, da língua, da variedade linguística. Então, letra C está certinho também. Letra D, o aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. Com certeza não. Não posso restringir, né, o aprendizado da língua portuguesa somente ao ensino das regras gramaticais, né, em sala de aula, aquela aula de sintaxe, né? Eu vou ampliar isso aqui, né, trazendo, né, a maneira de você entender e aprender a língua portuguesa através de leituras, através da literatura, perfeito? Então, letra E, segundo Banho,
né, não podemos afirmar que exista um tipo de variante que possa ser considerada superior à outra. Perfeito. Já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Show de bola, né? Então, a única errada ali, né, em resposta à letra A. Foi, meus amores? Tranquilo? Cara, eu vou pular aqui para outras questões, porque isso aqui, né, são questões de figuras de linguagem, né? Questões fáceis, né, do Enem, mas eu vou pular aqui para questões de variações linguísticas. Até vimos isso aqui, ó. Até podemos fazer aqui. Vamos fazer isso aqui porque nós já vimos. Tá? Vamos lá então, ó. Mário Quintana, os poemas de Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam. Muito lindo esse poema aqui, ó. São pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, né, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, né? Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti, que era o conhecimento. Certo? Beleza? Então aqui, né, é uma análise, né, uma comparação, um processo metafórico, né, com o pássaro e o livro, né? Os poemas são pássaros, perdão, os poemas com os pássaros, tá? Então aqui, ó, de cara nisso, ó, o texto é todo, ó, questão 2011 da UERJ, o texto é todo construído, né, por meio do emprego de uma figura de linguagem, né? De estilo, perdão, essa figura, né, chama-se, né, é denominada de quê? Né? Metáfora, nisso, repare que ali, ó, o texto todo foi, né, feito através do processo metafórico. Os pássaros, né, os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde pousam no livro que leis, tá? Então comparei ali, né, os pássaros com o poema, houve esse processo metafórico. Show? Questão 9 aqui, ó, da UERJ também, ó. A questão 9, sem querer, eu não coloquei o texto aqui, perfeito? Era importante que tivesse o texto. Nós até conseguimos matar aqui essa questão só de nós olharmos, mas é importante, né, que aparecesse que tivesse o texto aqui para nós lermos, tá? Peço desculpa por não ter colocado, ó. Desde então, procuro descascar fatos aqui sentado à mesa da sala de jantar. Na sentença acima, o processo metafórico se concentra no verbo, né, descascar, né? No contexto, a metáfora expressa em descascar, né, tem um seguinte significado, perdão. No contexto, a metáfora expressa descascar, ela tem o seguinte significado, né? Nesse caso, cara, é compreender. Desde então, procuro compreender fatos aqui sentados à mesa, perfeito? Eu sei porque eu já li o texto, mas é importante, né? Seria importante que o texto estivesse aqui para nós lermos. Então, peço desculpa, tá? É igual descascar, né? Eu vou descascar, né? Abacaxi, né? Isso nós usamos muito, né? Descascar, como é que se diz? É solucionar problemas. Vou descascar abacaxi, né? Solucionar problemas. Depende do contexto em que essa metáfora for empregada. Nesse caso aqui do texto, né, por eu já ter lido, né? O descascar é compreender. Vou compreender fatos aqui sentados à mesa, tá? Na sala de jantar. Perfeito, amores? Cara, vamos pular aqui. Isso aqui não vai... Isso aqui é mais... Vou pular aqui rapidinho para as questões de variações linguísticas, mas daqui a pouquinho estou encerrando a aula com vocês, tá? Encerrar um pouquinho antes. Eu só interromper aqui e compartilhar outro slide rapidinho, já fecha aqui nossa aula de hoje, tá? Já são 9h16. Compartilhar aqui rapidinho. Nem que nós, de repente, não vamos conseguir fazer todos, não, mas façamos só alguns. Então, gente, ó, questão 1, assim, ó, fazer questão 1 e 2 aqui com vocês, a gente termina por hoje, tá? Para não cansá-los também, a nossa última aula, nossas provas já foram. Beleza? Deixa eu só ampliar aqui para a gente conseguir ler essa tirinha. É muito comum aparecer para nós em prova de Enem e UERJ, né, cara? Tirinhas ou shard, né? São os gêneros textuais mais cobrados para nós. Mas aparecem em prova são as tiras e as shards, beleza? Deixa eu ler aqui para vocês aqui a shardzinha aqui, ó. A tira, né? A questão para brincar, né? Vai cobrar, né, variedade linguística, variações linguísticas. Chico, esse é o dicionário, né, cara? Português mineirês tem uma seção de frases úteis. Claro, né? Ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos, por exemplo, né? Suponha que você quer saber onde está
e onde pegar a condução mais próxima. Basta dizer, né? Nossa Senhora, onde eu tô? Onde que é? Né, o ponto de ônibus mais pertinho. Vendo aqui, ele vai usar, né, o autor para tentar trazer, né, o efeito humorístico, né? Vai brincar, né, com conhecimento em relação à variedade linguística, né, cara? Ele traz aqui o mineirês, né? Ele vai trazer um exemplo para nós da variação, da variedade, né? Perdão, deixa eu diminuir. A variedade regional, variedade, né, dietópica. Assim é ensinada a vocês por mim. Show? Vamos lá então aqui para a questão, né? Sobre a tirinha, né? Analise as afirmativas. Olha só a questão 1, ó. Pode se identificar no último quadrinho, né, a fala de um nordestino? Exemplo de variedade linguística regional é um exemplo, né, da variedade linguística regional ou diatópica, né, ou de lugar, né? Mas não é a fala de um nordestino, é um mineiro, né? Então a letra 1, a 1 está anulada. Então eles indicaram, né, ao olhar a questão, eu eliminei a letra A letra C e a letra E. Né? Fiquei somente entre a letra B e D. É assim que vocês vão fazer questões de prova aí fora. Perfeito? Ó, eliminei logo 3, né? Tem mais chance agora de acertar a questão. Né? Só fiquei entre 2. Perfeito? Ó, tá? Aumentei as minhas chances de acertá-la. Beleza? Olha a 2 aí, ó. É apresentar, já sei que a 2, né, vai aparecer, porque tanto a B e a letra D traz ela, né, como resposta. Então a letra A 2 está certa, ó. É apresentada uma visão estereotipada, né, estereótipo, aquilo que nós criamos sobre aquela determinada pessoa, né, ou coisa. Perfeito? Ó. Nós criamos o estereótipo de que toda burra, né, toda loura é burra, né? Isso é um estereótipo. E também de que todo jogador, né, não estudou, né, não tem cultura, né, é burro também. Isso é o estereótipo, tá? Então é apresentada uma visão estereotipada de uma fala que suprime quase sempre as sílabas finais das palavras. Certinho, né? O mineirês, né? O mineiro, ele fala realmente, né, cara? Suprimindo, né, cara? Tirando, né, as sílabas finais das palavras, né? Isso só. Então, criou-se realmente uma visão estereotipada do que o mineiro, sempre ao falar, né, ele vai tirar, né, as sílabas finais das palavras. Então, a letra 2 está certinha. Olha a 3, amores, ó. Ele fala que a fala do último quadrinho retoma o exemplo dado no terceiro quadrinho. Perfeito. Tornando-se mais inteligível, né? Ele vai explicar e a fala no último quadrinho, né, ela vai retomar o exemplo dado, né, cara? Que ele vai falar, né? Suponha que você quer saber onde, né, onde está e onde pegar a condução mais próxima. Ele vai explicar no último quadrinho, tornando-se assim a linguagem mais inteligível, não é isso? Ó. Perfeito? Então a 3 está certinho, né? Então já sei que é a letra B, ó, 2 e 3, né? Até porque a 4 está certo. O produtor da tira usou o seu conhecimento das variedades linguísticas existentes entre as regiões do país para produzir o efeito humorístico, com certeza. Beleza? Letra B é a nossa resposta. Show, galera? As questões são bem tranquilas, são bem fáceis quando caem, né? E se relacionam à variedade linguística. 2. A tira exemplifica, né, o uso de variedades linguísticas sobre variedades, né, e registros de linguagem, assinala a afirmativa incorreta, que nós marquemos a incorreta em relação, né, a variedades e registros, né, de linguagem. Vamos lá, letra A. Preconceito, que marquemos é incorreta. Preconceito linguístico é o julgamento negativo dos falantes em função da variedade linguística que utiliza. Tá certinho. Preconceito linguístico é mesmo o julgamento negativo dos falantes em função da variedade, né, linguística que utilizam. Show de bola. Letra B. Não posso marcar essa que está certinha, né? É que marquemos é incorreta. A maior ou menor proximidade entre os falantes faz com que usem variedades mais ou menos formais, denominadas, né, registro de linguagem. Tá certinho também. Foi aquilo que eu falei com vocês lá atrás, né? Maior ou menor proximidade entre os interlocutores, entre os falantes, faz com que, né, eles utilizem, né, variedades mais ou menos, né, formais. Perfeito? B está certinha também, não posso marcá-la. C. Diferenças significativas nos aspectos fonológicos e morfossintáticos da língua marcam as variedades, né, sociais. Perfeito, né? Variedade diastrática, que é assim que eu trouxe para vocês, mas também chamada de variedades, né, socioculturais ou socioeconômicas sociais, né? Ser devido à escolaridade e à faixa etária ao sexo, com certeza, né? A mulher vai falar, né, com diminutivo, né, por isso fonológico, né, e também, né, mudanças, né, em relação aos aspectos morfossintáticos. Tá certinho também a letra C. Show? Letra D. Diz que a norma culta ou padrão é a denominada, né, é a denominação, perdão, dada à variedade linguística dos membros da classe social de maior prestígio, que deve ser utilizada por todos na mesma comunidade. Claro que não, né? Não vou relacionar nunca a variedade padrão, né, cara, com classe social. Até porque não quer dizer que somente os ricos, né, quem tem a classe social mais abastada vai dominar o português padrão. Somente eles. Não. Né? Pessoas com a classe menor dominam o português, é porque é cultura, né? E a cultura é um acesso, né, é acessível a todos. Perfeito? Então, nada a ver isso aí. A letra D é a nossa resposta.
até porque a letra E está certinha, né? Gíria ou jargão é uma forma de linguagem baseada, né, em vocabulário criado por um grupo social, né, e serve de emblema para os membros do grupo, distinguindo-os dos demais falantes da língua. Com certeza, né? A maneira de falar, né, as gírias, os jargões usados por aquele grupo social específico, né, vai servir de emblema, certo, para os membros do grupo, distinguindo-os dos demais falantes da língua. Então, a letra E está certinha, né? A letra D é a nossa resposta. Tranquilo, meus amores? Padrão? Vou fazer a 3 aqui, a última com vocês. Questãozinha ridícula, né? E a gente vai embora, tá? Cara, na verdade, nem precisaria ler, né, a tirinha. Perfeito? Ó. Eu posso somente a questão. Ó. Assinar o trecho do diálogo que apresenta um registro informal ou coloquial da linguagem. Né? O formal ou né, o informal ou coloquial, mais relaxado. De cara, é letra E. Letra A, perdão, né? Tá legal, espertinho. Onde é que você esteve? Tá vendo? Tá legal aí, ó, né? Eu suprimi, né? Reduzi a palavra ali, ó. Tem uma linguagem, né? Um registro informal coloquial. Até porque, ó, e lembre-se, né? 2 pontos. Se você disser uma mentira, ó, direitinho, ó, certinha a frase, ó. Até marquei a vírgula, né? Com antecipação, oração subordinada verbial com, né, condicional. Se você disser uma mentira, os seus chifres cairão, né? Qual foi a condição que eu dei para os chifres caírem, né? Se você disser uma mentira. Eu estou atrasada porque ajudei uma velhinha a atravessar a rua e ela me deu um anel mágico que me levou a um tesouro, né? Mas bandidos o roubaram, ó, e os persegui até a Europa. Vendo aqui, ó, o emprego certinho, né, formal da linguagem. A única frase, né, que traz o registro, né, informal, coloquial da linguagem, a letra A. Tá legal, espertinho, onde é que você esteve? Né? Aqui, ó, tá legal, traz, né, uma amostra para nós da linguagem, né, o registro informal da língua. Show? Essa questão 4 aqui é bem tranquilo, né? Vovô, você é muito simpático, mas é antiquado demais para mim. De onde vossa mercê tirou essa ideia? Aqui, ó, ele confirmou, né, cara, sem querer a fala dela, que o chamou de antiquado, né, usando, né, o português arcaico, né, o vossa mercê, vós mercê, que hoje é você, né? Certo? Brincou ali, na questão brinca com a variação, né, histórica, né, cara, diacrônica, perfeito? Na tira, a presença do termo, né, vossa mercê na fala do vovô revela o quê? A variedade da língua, né, arcaica pode deixar claro à interlocutora a importância de variedade? Claro que não. A resposta não é essa. Não é isso, ó. Respeito excessivo dele ao dirigir-se à interlocutora para contestar a ideia de que é antiquado? Claro que não, também não. Né? Diferença de usos linguísticos entre gerações, corroborando a avaliação da interlocutora? Com certeza. Ele mostrou a diferença, né, de usos linguísticos entre as gerações, confirmando a avaliação que ela tinha feito dele. Não é isso, ó. Que ele era antiquado. Ele confirmou, né, mostrando a diferença de uso linguístico entre as gerações. Ele usou português mais arcaico. Letra C nessa resposta. Gente, ó, beijo grande. Fiquem com Deus. Muito bom estar com vocês durante este ano. Foi um ano atípico realmente, né? Um ano cheio de problemas, pandemia, né? Perdas. Perdemos entes queridos, né? Pessoas que nós amamos, tá? Mas vida que segue. Nós somos muito fortes. Ontem eu vi um texto muito bonito no Instagram, no Facebook, que mostrava isso para nós, né? Que nós cansamos de ser derrotados, nós morremos várias vezes, né? Quando perdemos um ente querido, quando nós somos reprovados naquela prova, né? Então, diversas formas de nós morrermos. Mas, assim, é importante que nós, né, que vocês sejam fortes, nós sejamos fortes, né, para encarar nossa vida aí. Então, quero agradecer muito a vocês por este ano aí. Não estivemos, né, juntos, né, presencialmente falando, mas estivemos aqui. Né? Obrigado por me acompanharem, né? Teve aquele iniciozinho ali de brincadeira, né? Mas, assim, vocês me respeitaram bastante, né? Então, e fiquei muito feliz, né? Muito feliz mesmo de ser acolhido por vocês, né? Primeiro ano, uma turminha muito boa, por sinal, mostrou-se muito boa, alunos maravilhosos, né? Todos vocês tratando com muito respeito e mostrando, né, inteligência, capacidade. Então, espero estar com vocês no próximo ano. Espero que vocês tenham feito, né? Eu faço a rematrícula para que nós estejamos juntos no próximo ano, tá bom? Beijo grande, tá? Fique com Valeu, Deus. professor. Tamo junto, Renan. Abraço, nego. Obrigado por tudo aí, tá? Obrigado, gente. Beijo grande.